Bom dia, meus amores! Como foi o feriado para vocês? Obedecendo todas as normas, todos os protocolos, né? Não saíram de casa, mesmo que tenha saído, mas com a família em lugar para não aglomerar, não é verdade? O meu final de semana também, ou a minha Semana Santa, foi muito bem, graças a Deus. Então, hoje, na nossa aula de português, nós vamos continuar fazendo estudos sobre crônica. Nós vamos fazer uma segunda leitura e vamos perceber algumas semelhanças na leitura 1 com a leitura 2. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Mas vamos também dar continuidade à construção do nosso hábito. Quem lembra? Se coloque aí, por favor, no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Lápis, borracha e o seu livro. Na página 50, por favor. Professora, por que devo fazer tudo isso? Construir um hábito. Porque isso vai te dar um suporte maior para que você se concentre, para que a sua leitura interpretativa ela seja melhorada cada dia mais, porque você está concentrado fazendo aquilo. Não vai haver nenhuma perturbação, nenhum barulho que possa tirar a sua atenção. Ok, meus amores? Então vamos começar a nossa leitura. No trecho da notícia abaixo, Pedro Henrique Cortez explica por que decidiu compartilhar na internet sobre alguns heróis negros. Leia o texto e descubra o que esses heróis têm em comum com os personagens da leitura 1. Essa é a leitura 2. Então, quais são ou qual é a característica comum que há no texto 1 e no texto 2 que nós vamos ler agora? Tá certo? Eu gostaria de pedir o máximo de atenção. Vamos ler? Menino cria canal no YouTube para contar a história dos heróis negros. Pedro Henrique Cortez encontrou a centelha de representatividade dentro de casa. Sua mãe sempre fez questão de que o lar fosse muito bem frequentado por heróis e heroínas negros. Estivessem eles em livro ou em conversas descontraídas. Foi uma provocação dela que fez Pedro Henrique se questionar o motivo de não conhecer os heróis de seu próprio país. Após ter assistido à peça O Topo da Montanha, encenada por Thaís Araújo e Lázaro Ramos, Pedro ficou curioso sobre a história de Martin Luther King. Assim, pediu à mãe um presente, as biografias de Martin, de Nelson Mandela e de Malcolm X. A mãe argumentou que só daria os livros de presente se Pedro se dispusesse a pesquisar e conhecer a história dos heróis e heroínas brasileiros. Pesquisando entre livros, internet e com a ajuda da família, o jovem percebeu a dificuldade de encontrar informações sobre os ídolos negros nacionais. Na escola onde estudava, tudo que ele ouvia era estereotipado. Falar rasamente de zumbi, das danças, comidas e música é desprezar tudo que esses homens e mulheres célebres fizeram e opinam. Então, esse é o nosso texto. Aqui nós temos um vocabulário para que a gente possa conhecer o significado de palavras que ainda não tínhamos conhecimento ou que ainda não tínhamos lido, certo? Vamos para a próxima página. O texto continua. Pedro se considera muito tímido. A fim de se tornar mais desenvolto, criou o canal Pedro Henrique Cortez no YouTube. Logo percebeu que o conhecimento acumulado em sua leitura e pesquisa precisava ser compartilhado. Começou no simbólico 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a série de heróis brasileiros. Nela aborda com sabedoria, acima de sua idade, sem deixar a irreverência natural de um adolescente de sua idade. Fatos e anedotas de personagens negros importantes da história brasileira. O primeiro a ser retratado foi Zumbi dos Palmares. No começo do vídeo, Pedro já avisa, para quem não tem o orgulho de suas raízes brasileiras, é melhor fechar o vídeo, pois as histórias que ele conta bem sem
pois as histórias que ele conta bebem sem fim nas peripécias orgulhosas de seus protagonistas. Então, agora sim, o texto se encerra. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, eu vou voltar, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês, de saber de vocês quem gostou do texto, quem já conhecia esse canal do YouTube do Pedro Henrique Cortez. E eu gostaria que lá no grupo de WhatsApp vocês já me deem um retorno. O que chamou a atenção? O que chamou a atenção? O que lhe chamou a atenção durante a leitura do texto. Isso é muito importante, porque a partir desse ponto, daquilo que te chamou a atenção, é que você vai simplesmente buscar informações sobre aquilo que chamou a atenção. À primeira vista, o texto é um texto simples, um texto muito bom para ler, é leitura fácil, por assim dizer, e aí alguns personagens a gente já até conhece as histórias, não é? Desses personagens, por exemplo, Zubim dos Palmares. E olha só, esse é um texto que chama a atenção da gente porque fala de um fato do cotidiano de um jovem, de um adolescente. E esse adolescente, ele descreve a sua percepção de que a história dos negros, a história dos personagens negros brasileiros, elas não são escritas, elas não são mencionadas. E isso chama a atenção dele, tanto é que ele parte desse conhecimento através de pesquisa que ele foi realizando para conhecer esses heróis. E aí eu gostaria de perguntar a vocês, o que o texto 1 e o texto 2 têm em comum? O texto 1 fala sobre o quê? Quem lembra? Coloca lá no grupo de WhatsApp. É importante que a gente lembre que o texto 1 também fala de heróis. Heróis da vida real. Heróis que têm uma vida comum a qualquer outra pessoa. Lembra? Na história que nós vimos no texto 1, falava da história de heróis que estão conosco, que são os nossos pais, dos atos e feitos heróicos que esses homens eles fazem em prol de seus filhos. Enquanto os seus filhos crescem, eles também aprendem. Então, é um momento de aprendizado recíproco, onde pai e filhos aprendem juntos. E essa é a semelhança do texto 1 para o texto 2, porque vai falar de histórias de personagens da vida real, de personagens que fazem parte do cotidiano delas. Isso é muito interessante, porque chama, pelo menos a minha atenção, veio direto heróis negros brasileiros. Isso me chama muita atenção, isso me fez buscar informações sobre personagens que muitas vezes não lemos a sua história, não conhecemos as suas histórias. E isso para mim foi muito intrigante, foi muito prazeroso também fazer essa pesquisa. E eu creio que a partir de agora vocês também vão querer conhecer histórias de heróis brasileiros que muitas vezes nós não vemos, que não lemos. Isso vai enriquecer o seu conhecimento. Vamos para a atividade? Vamos fazer a atividade. Primeiramente, eu gostaria que vocês anotassem a resposta dessas questões lá no seu caderno de português, dando sempre, enfatizando e se organizando. Atividade do dia tal, página tal. Tá certo, meus queridos? E posteriormente a gente fará a nossa correção, tá certo? Porque o menino decidiu compartilhar as histórias dos heróis negros. Ele vai logo dizendo aí bem no início do texto, né? Por que ele quis compartilhar essas histórias desses heróis? E o que chama a atenção nele, né? Segunda questão, o que as pessoas citadas no texto têm em comum com os heróis apresentados na leitura do capítulo? Nós vamos aí elencar as semelhanças dos personagens do texto 1 com os personagens do texto 2. Ok, meus amores? Você concorda com Pedro que fala rasamente de Zumbi e de outros heróis da nossa cultura é desprezar o que esses homens e mulheres fizeram?
Por quê? Se você concorda sim ou não, você vai dizer por quê. Por que que é pouco nós sabermos apenas um pouco da história dessas pessoas? Por que que nós muitas vezes só conhecemos ou só lemos um pouco dessa história? E por que que não nos é conhecido a história completamente? Como foi que esses homens e mulheres se tornaram heróis? E aí você vai dar a sua opinião, se você concorda ou se você discorda. Ok, meus queridos? Aqui, os heróis escondidos. São muitos os heróis nacionais que estão escondidos nas páginas das nossas histórias, mas podemos conhecê-los em livros como o da Janaína Amado, que mostra a trajetória de Zumbi dos Palmares. Vamos continuar. E olha só, a nossa atividade de leitura e interpretação, ela ficou restrita a essas 3 questões. Mas é interessante, eu convido vocês a fazerem pesquisem a história de heróis brasileiros, homens e mulheres negras, que têm a sua trajetória nessa história, na nossa história, na história do povo brasileiro, marcado por atos heróicos. E que muitas vezes nós não conhecemos. E também muitas vezes não conhecemos porque, infelizmente, nós não temos o hábito da leitura. Muitas vezes a gente tem a oportunidade, mas muitas vezes a gente não tem o hábito de leitura. Meus queridos, essa foi a nossa aula de português. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam fazer uma segunda leitura e responder às suas atividades com êxito. Eu convido vocês também a pesquisar a história de homens e mulheres. Elenquem 1 ou 2 para que vocês possam fazer a pesquisa. Um ator, uma atriz, um escritor, uma escritora. E aí você vai conhecer essas histórias. Comece por Lázaro Ramos e Thaís Araújo, é uma boa pedida. Mas fiquem à vontade. Escolham um personagem e pesquise sobre esse personagem para que você enriqueça os seus conhecimentos sobre a história de vida dessas pessoas. Ok, meus queridos? Tenhamos um ótimo dia, que possamos fazer as atividades que estão propostas no nosso roteiro. Um beijo e até a próxima!